Então, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos, que a gente possa ter mais uma noite, que possamos ser amparados nessa noite também por toda a espiritualidade superior, para que nós possamos ter uma excelente noite de aprendizados com a nossa colega e irmã Eliane Vicentim. Eu vou fazer uma leitura do Evangelho. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade do cuidar do corpo que, segundo as alternativas de saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que esta prisioneira viva, divirta-se e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Sigamos a comparação. Eis-lo, pois, em perfeito estado, ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Aqui dois sistemas se defrontam. O das ascetas, que querem abater o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências, que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com a economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores em lhes demonstrar a relação que existe entre o corpo e a alma, em dizendo que, uma vez que são necessários um para o outro, é preciso cuidar de ambos. Então, que a espiritualidade amiga nos ampare, nos auxilie, e que nós possamos, com o auxílio do nosso mentor e guia espiritual, receber hoje todas as informações que elas venham para contribuir com o que nós passamos no nosso dia a dia e agregar cada vez mais nesse processo de evolução em que nós estamos caminhando todos os dias. Eliane, é com você. Boa noite a todos. O que a gente vai tratar hoje é da terapia espírita, né? Muita gente pode dizer o seguinte, que é a parte da evangelização, da doutrinação, do passe, mas a terapia espírita, ela é uma escolha, né, da administração dos meios de cura moral que a pessoa que se sente infeliz ou que está em processo de evangelização, que está em processo de evolução, tem que se submeter. A terapia, ela trata da gente perceber qual é a medicação que nós temos que usar, ou seja, a evangelização, a doutrinação, o passe, a água fluidificada, ela comporta tudo o que a gente tem dentro da doutrina, ao mesmo tempo e sendo utilizado por nós. No livro Os Bastidores da Obsessão, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade do Divaldo, diz que a terapia espírita é o convite ao enfermo, que somos nós, para a responsabilidade, conclamando a uma autoanálise honesta, de modo que ele possa romper os desatinos com as imperfeições, reformulando o propósito da sua saúde moral e mergulhando nos rios claros da meditação, para que consiga revigorar a sua própria energia e transformar a sua vida em vida plena, como Jesus nos disse para viver. Então, a terapia espírita, ela convida a pessoa a ter responsabilidade para consigo mesma. E isso significa dizer que a pessoa passa a perceber o seu entorno e como ela interage com esse entorno.
Então, ela vem de encontro ao que nós somos e ao que nós queremos ser. Chama a criatura para fazer uma autoanálise honesta, né? Por quê? Quando nós estamos com qualquer tipo de problema, seja emocional, espiritual, intelectual, material, a tendência que nós temos natural é de autopiedade. A gente fica com pena da gente mesmo. E aí a gente se torna vítima de nós mesmos. É a síndrome do vitimismo, que nos afasta, nos coloca fora do caminho da realidade, porque nós devemos enfrentar todas as circunstâncias que nos aparecem com disciplina e muita fé. Mas aí é preciso ter fé em Deus e fé em nós mesmos, para que a gente rompa definitivamente com as imperfeições, né, que a gente traz e que a gente vai trabalhando nas circunstâncias que a vida nos apresenta, né? E isso é que a gente não quer fazer. Nós queremos tirar as imperfeições sem ter trabalho, e isso não acontece. Então, é preciso que a gente faça a tal da reforma íntima, que é a única coisa que a doutrina espírita vai pedir para você. Jesus já comentou há mais de 2000 anos, quando disse para nós, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Há quanto tempo ele chama a atenção para as nossas imperfeições? E nós continuamos rebeldes e omissos, né? Então, a doutrina ela vem exatamente para conter essa rebeldia e nos tornar agentes da nossa própria transformação moral. A gente quer que Deus faça o que a gente quer, mas a gente não quer fazer o que Deus sabe que é o melhor para nós. Então fica aquela coisa de eu vou fazer reforma íntima, mas eu não quero. E aí a doutrina te põe um monte de coisa e você acha muito bonito para o outro, mas não acha bonito para si, porque literalmente quando você vai pôr em prática o que a doutrina te diz, dá trabalho. Então, nós continuamos nesse estado de imperfeição. Para romper essa imperfeição, nós temos que fazer uma autocrítica. E aí a gente busca a doutrina lá na questão 895, tá? Do Livro dos Espíritos, em que a gente encontra o seguinte, deixa eu pegar aqui, né? Eu estou no computador aqui com o Livro dos Espíritos. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Essa é a pergunta 895. Obtendo por resposta o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre que o brilho é esplêndido. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem, mas essas qualidades nem sempre suportam certas provas. Às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se pretendia, todos admiram. Então, é quase que fosse um fenômeno de desinteresse, porque ele é muito pouco utilizado, digamos assim. As pessoas literalmente se conduzem pelos interesses pessoais. E isso está agregado a uma coisinha chamada egoísmo. Isso porque ao apego às coisas materiais, que constitui o sinal notório da inferioridade ainda do nosso espírito. Pois a gente teima em ter bens do mundo, não bens espirituais. Tanto menos a gente compreende o homem e o seu destino no plano material, como sendo o ápice, ele ter muita coisa, e às vezes ele não tem nada sob o ponto de vista do plano espiritual. Então, o desinteresse demonstra que esse ponto de vista espiritual mais elevado, que exige uma moral e uma conduta arregada ao que está mais apenso, a doutrina mesmo diz que é os bens morais, a integridade moral, ela fica de lado.
E o sinal mais evidente, né, que caracteriza a inferioridade, a imperfeição desse espírito, é exatamente o interesse pessoal. Eu estou pensando em mim, não nos outros. E os outros vêm muito depois. Este outro, ele pode ser o filho, ele pode ser a mulher, ele pode ser o marido, a mãe, o pai. Tanto que não fira o meu interesse pessoal, está tudo bem. E aí, nesse caso, né, nesse contexto, o que nos diz o Livro dos Espíritos? Aqui. Deixa eu ver aqui. Questão 913. Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar radical? E aí temos como resposta. Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a expropriá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tem depois todos os esforços para esse efeito, porquanto é aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser desta vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, em verdade, neutraliza todas essas qualidades. Então, Kardec reforça sobre o sinal mais forte da nossa imperfeição, ser um interesse pessoal. Na realidade, ele aponta para o egoísmo, né, que é a chaga da sociedade. E o que é o egoísmo, na prática? É nós nos colocarmos primeiro, no lugar do outro. Eu costumo dizer que o exercício contrário ao egoísmo é o amor. Né? E a reforma mais plena, a forma mais plena que a gente tem de amor, para a gente tornar isso palpável, né? É exatamente o amor de mão. Ela vai colocando o filho no colo, ela vai beijando, ela vai abraçando, e é o exercício de deixar de pensar em si para pensar no filho, que é o outro. É um espírito que está ali a seu encargo, né? Então, isso é muito importante. Os espíritos falam que o egoísmo é a chaga da sociedade. Mas o que é esta chaga? É a ferida, que tem mau cheiro, que é feia, que é tudo desagradável, e que nós tentamos esconder, porque é desagradável para nós mesmos. Ninguém nasce predestinado a ser egoísta e mau, né? Senão, onde estaria a misericórdia da justiça de Deus? Né? Através do nosso pensamento, do nosso sentir e das nossas ações, nós vamos determinando o nosso caminho, dia a dia, nas circunstâncias e nas escolhas que nós temos feito ao longo da nossa vida. E é como a gente determina esse caminho, exatamente pela característica do ser inteligente e pelo livre-arbítrio, que é toda o aprendizado, a educação que nós trazemos, como características do nosso próprio espírito e da nossa própria personalidade. É uma característica do homem, é uma potência da alma, é o livre-arbítrio, porque é através dele que ele toma as decisões a partir das circunstâncias que lhe apresentam a sua própria caminhada, né? Aqui nesta encarnação. Quando Deus nos criou, ele criou a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Né? Deus criou todo mundo, sem exceção, para ser feliz. Mas a gente escolhe caminhos que não são muito adequados, não vão de encontro à lei natural e divina. Então, a gente cria responsabilidades e, ao mesmo tempo, a gente cria a infelicidade. Vai chegar um momento que a alma que está desvirtuada do caminho do bem, ela vai ter que voltar, por força da lei de Deus, a se ajustar a esse caminho percorrido por todos nós, que é o caminho do progresso. E isso vai ter que ser feito por livre e espontânea vontade. Mas, às vezes, nós somos renitentes, nós somos muito cabeças duras, né? E aí a gente vai sofrendo
a nossa própria escolha. Desculpa, tinha que tomar um pouquinho de água. Né? O princípio central da lei de Deus é a evolução e o progresso. No reino animal, prevalece o determinismo e o instinto. Mas quando a gente atinge o reino hominial, nos diz Leon Diniz, né, a gente entra na fase da responsabilidade e da culpa. A alma vai aprendendo, através da vivência moral, o que é a lei divina. E é através desse entendimento, desta liberdade moral, desta prática do livre-arbítrio, que a gente vai começar o trabalho da nossa evolução. Porque aí nós estamos por nossa conta. Até então, chegarmos ao reino nominal, nós estamos por conta da lei natural da evolução, nos diz a Gênese, né? E a gente está por conta da lei natural de Deus, que é o instinto. E a gente vai indo. Quanto nos diz o Evangelho, que quanto mais próximo do instinto, mais na base da escalada nós estamos. Quanto mais racional e longe da emoção nós estivermos e cremos na providência divina e em Deus, mais nós vamos evoluindo nessa escadinha, né, da evolução. É através do entendimento, da liberdade, da prática do livre-arbítrio, que a gente começa o trabalho da evolução, buscando atingir a perfeição que Deus criou para nós, que é uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta somente com Deus. Através de muitas experiências reencarnatórias, a gente vai aprendendo, a cada encarnação vai se aprimorando, vai conseguindo acrescentar à nossa bagagem de espírito conhecimentos. E diante desse conhecimento, nós vamos vivenciando a lei natural divina na prática. Sem que a gente tenha que, literalmente, estar pensando nisso. Mas, naturalmente, o nosso espírito tende a ser bom, perfeito, puro, porque ele foi criado para isso. E nós vamos acumulando essas experiências quando estamos encarnados e desencarnados. Nós vamos passando de situação em situação e aprendendo a desenvolver todas as potencialidades do nosso espírito. Nós vamos somando conhecimento, de encarnação em encarnação. Nós sabemos que o caminho da evolução, ele não é um caminho fácil, ele é um caminho difícil, porque ele requer exatamente a nossa vivência dentro da lei natural divina. Quanto tempo nós ficamos estacionados, vivendo a vida sem ter proveito, né? Nos comprazendo no mal, o que está bom, com a coisa da matéria, né? Simplesmente. Quando nós somamos todas as experiências de várias encarnações, nós vamos modificando, né, a visão de nós mesmos. Você vai olhando para as pessoas e para as coisas de modo diferente. Você começa a despertar um sentimento de fraternidade. E isso vai modificar a tua conduta. O conhecimento que a doutrina espírita traz para nós vai modificando o nosso interior, mesmo que devagarinho, de pouco a pouco, porque nós, literalmente, nós não gostamos de nos transformar. A gente vai tendo uma visão diferente das coisas, até mesmo de Deus. Por quê? Porque, primeiro, a gente teme a Deus. Depois, a gente aprende a adorá-lo, né? E saber que ele é bom, ele é justo, ele é misericordioso, mas ele nos educa através das encarnações e das circunstâncias que a gente vai vivenciando dentro destas encarnações. Então, a doutrina espírita, ela nos traz uma visão diferente do que é este Deus. Ele é bondoso, ele é misericordioso, mas ele é justo. E tudo que nós vivenciamos é de acordo com a nossa necessidade. Então, não é ele que nos culpa, somos nós que nos culpamos, porque a gente
vai para a raticidade, a gente verifica o que a gente fez e a gente vê onde é. E aí a gente perde o domínio da matéria e perde aquela coraça da justificativa. E aí a gente pede para voltar. A doutrina espírita traz para nós uma visão ampliada da nossa própria consciência. Significa que nós estamos evoluindo a passos lentos, por nossa vontade, ou estagnando por nossa vontade. Deus não nos julga, não nos culpa, não nos condena, mas ele nos educa através da vivência da dor ou do amor. Mas aí a escolha é nossa. Nós estamos começando o trabalho que nos foi destinado quando nós fomos criados lá atrás por Deus. O que vai traçar para a gente o nosso próprio caminho será o conhecimento e o comportamento que irão resultar das situações que a gente vivencia no dia a dia, na nossa jornada, né? Como a gente lida conosco e com o outro. De acordo com as nossas escolhas, nós temos experiências, nós temos diferenças de perspectiva de vida para o mesmo fato. Em consequência disso, nós também temos conhecimentos diferentes. E é essa diversidade de conhecimento, essa a experiência diferente, que vai conferir exatamente a nossa individualidade e o ponto de escala evolutiva onde nós estamos. Nós podemos ser irmãos gêmeos de outra pessoa, cara de um, focinho do outro, mas ali existem dois espíritos diferentes, que têm vivências diferentes e que vão passar pelas mesmas experiências, obtendo resultados distintos. Diante de uma situação de dor, de perda material, de reação diferente, baseada exatamente no arquivo de experiências que eu trago, como espírito que sou, absolutamente de acordo com o meu hábito de viver aquela circunstância, de forma tranquila ou de forma mais agitada. A reação de cada um, diante da mesma situação, pode ser completamente diferente. Por quê? Porque nós somos iguais na caminhada, mas cada um está num passo, num grau de evolução. E aí, de aprendizado desta lei natural, que é a lei divina, que está na nossa consciência. Então, nós somos chamados para trabalhar. E é necessário ir para a prática espírita, pondo em prática os conceitos doutrinários que a gente aprende no dia a dia. Não adianta a gente literalmente pegar os 5 volumes básicos, ler aquilo, saber página, saber item e tal, e não pôr em prática. Porque tudo aquilo está ali exatamente para que a gente use. É necessário ir para a prática espírita, pondo todos os conceitos da doutrina diariamente na nossa. Por exemplo, as leis que regem os fluidos e o magnetismo no passe. A gente vai entender por que o passista está ali na frente, do paciente e fica passando a mão em volta da criatura. Ali está havendo uma manipulação de fluidos na direção do pensamento, uma magnetização que requer uma transferência de fluidos, a matéria influenciando matéria, e aí a gente vê tanto a prática do passe espiritual quanto a prática do magnetismo animal em conjunto. Então, o nosso corpo físico, como magnetizador ali, tem que estar bom, tem que estar sem tomar medicação, sem ingestão de álcool, por exemplo. E aí tu literalmente se lembra do porquê disso. Porque o fluido espiritual vai passar pelo teu corpo. Tu vai juntar a esse fluido espiritual o magnetismo animal que é próprio do corpo físico e vai transferir para outra pessoa. Então, se tu não entende toda essa prática, dar o passe, tu acaba sendo bloqueado dentro da sala. Por quê? Porque se tu bebeu, se tu comeu demais, se tu não fez o que tu deveria,
vai ser cortado. E a espiritualidade vai trabalhar ali com um maior, digamos assim, problema, porque o trabalhador não está hábil, né, naquele momento para fazer o que ele precisa fazer. Então, é preciso que a gente, primeiro, estude, segundo, se ponha na condição de aprendiz e depois de servidor, para que a gente possa interagir com a espiritualidade e ir fazendo o nosso trabalho, recuperando a nós mesmos, porque quando, por exemplo, no passe, quando eu vou dar, todo esse fluido que eu estou transmitindo tem que passar por mim, e tudo isso fica o resíduo aqui no meu corpo físico. Então, quando eu estou dando passe, trabalhando, eu estou recebendo ao mesmo tempo. E é isso que as pessoas, às vezes, não entendem. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, o seguinte dizer: o Espiritismo não constitui nenhuma nova moral. Ele apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. E quantas vezes nós vacilamos da nossa própria fé? Por quê? Porque a gente vai fazer alguma coisa, por exemplo, vou pegar o exemplo do novo. A gente vai fazer o passe e, de repente, a gente diz assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu já vi várias pessoas saírem da sala de passe e dizendo assim, eu não quero mais fazer, porque eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada. Mas ali não é para você, como passista, sentir alguma coisa, algum reflexo, e nem ver nada. Ali é para você doar energia. Então, você tem que entender o que está fazendo. Então, o Espiritismo, ele não traz nada de novo. Ele só traz o que Jesus nos trouxe. E Jesus nos disse o seguinte, eu não vim para destruir a lei, mas para dar-lhe eficácia. Jesus efetuou curas, ensinou nas sinagogas, instruiu, né? Ele foi um bom filho, um bom companheiro, ele mostrou a todos, pelo exemplo da vivência, a lei de Deus. Ele foi um bom mestre. Ele não foi um mestre que quis resultados imediatos. Ele olha para o ser humano com paciência, porque ele sabe que a gente vai, aos pouquinhos, assimilando tudo isso, mas depende da nossa vontade. E, infelizmente, a nossa vontade é pouca. Jesus foi um professor, né, ensinando alunos rebeldes e repetentes, que somos nós, por diversas encarnações. Ele não vai ter má vontade conosco. Ele vai continuar insistindo na nossa educação. A gente é que, às vezes, para no tempo, no espaço, porque não quer modificar a si próprio. É a função dele exatamente dar essa continuidade na instrução. Quantas repetências a gente já teve? Por quê? Porque nós necessitamos de várias e várias e várias encarnações. Se nós tivéssemos que ser expulso, nós já teríamos sido degradados, né? Pela nossa resistência é muito grande em não nos transformar. Hoje, graças à doutrina espírita, né, aos ensinamentos que a gente recebe, nós somos capazes de raciocinar com maior clareza. Então, o espírita, ele vai compreendendo a sua realidade e a realidade do outro, na prática da moral de Jesus, aos pouquinhos. O espírita é, portanto, aquele que utiliza o conhecimento do tempo, das horas, de todos os seus momentos de vida de forma mais elevada, mais positiva. Por isso que se diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral que ele está tendo. Então, a gente tem que guardar no coração essa mensagem da doutrina e pôr em prática na nossa ação tudo isso. Por quê? Porque aí sim eu estou me renovando, né? Eu estou caminhando para a vivência da vida plena que Jesus nos prometeu.
Quando a pessoa realmente se torna espírita, ela vai utilizar esse conhecimento recebido para viver melhor, para viver em plenitude. E quem está à sua volta vai vivenciar isso também. Se a gente passa a ser uma pessoa com maior compreensão, com maior humildade, né? Vamos dizer assim, a gente transforma a nossa vida com outros valores e a gente se torna feliz. E mais, a gente consegue passar isso para o outro, né? A doutrina espírita, ela vai fazendo isso por nós. Ela vai limpando, ela vai abrindo o nosso olhar para as verdades, né? Como Jesus mesmo nos disse, né? Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, né? A gente se liberta com o conhecimento. Nós passamos a não dar atenção a um monte de bobagens que a gente dava anteriormente. E o conhecimento que a doutrina nos traz faz a gente melhorar o nosso pensamento, o nosso comportamento e muita coisa que vai favorecer a nós e aos outros, na simples vivência plena da nossa doutrina, do dia a dia. Ninguém pode dizer que veio para a casa espírita e não aprendeu nada. Pelo menos alguma coisa entrou pelo ouvido, mesmo que saiu pelo outro, mas ficou um resíduo, né? Nós ganhamos com isso conhecimento, mas a gente vai aplicar somente quando a gente quiser. A vantagem do estudo em grupo é exatamente essa. Por quê? Porque cada um de nós vai ler um trecho e vai interpretar com o seu conhecimento, com a sua vivência, e aí a gente vai trocar experiência. E essa troca de experiência vai alargar o meu conhecimento, né? A experiência tua e a minha experiência vai somar, e a gente vai literalmente, mais rapidamente evoluir. Esse exercício que nós fizemos é o exercício do livre-arbítrio. É como a gente permite que a doutrina nos alcance, né? Mais ou menos rápido ou mais ou menos devagar, né? A escolha é sempre o que a gente faz. É sempre nós que escolhemos como a doutrina vai agindo dentro da nossa vida. E o que vai fazer a gente progredir ou estacionar, que a gente não regride. Então, o que fica para nós aqui, nessa noite, é que a terapia espírita é autoconhecimento, autodesenvolvimento. A partir de mim, eu vou reconhecendo o outro, no meu dia a dia, pelos valores que essa doutrina me passa. E o valor maior é o valor do amor. É a compreensão da individualidade minha e do outro, em relacionamento. E aí eu vou compreendendo que eu tenho problemas, eu vou buscando as minhas vicissitudes, eu vou buscando o que eu preciso trabalhar em mim. Eu tenho, como frequentador da casa espírita, a opção de estudar, ou, se eu tenho a manifestação da mediunidade, trabalhar. Mas, primeiro, eu preciso me equilibrar. Para que isso ocorra, eu preciso estar ciente e consciente do que a doutrina me traz e do que eu estou fazendo com essa doutrina na minha vida. Se eu ainda não tenho isso plenamente na minha vida, eu vou de esbarrão em esbarrão. Eu entro, eu saio da casa. Por quê? Porque eu não estou nem me transformando, nem me educando. Então, é preciso que a gente esteja consciente que a doutrina ela é um corpo didático para que a gente transforme a nós mesmos. E o objetivo é exatamente a nossa evolução moral. Com a nossa evolução moral, nós nos tornamos pessoas mais humildes, mais felizes e mais amorosas. E aí a gente transforma o ambiente onde a gente vive. E isso traz toda uma nova perspectiva. E é isso que a doutrina faz por nós, se a gente deixar. Aqui fica a responsabilidade de cada um
em compreender o que a doutrina fez por si. Por mim, por exemplo, ela me deixou mais calma, porque eu era um pouco explosiva, há anos atrás. Tá? Eu era meio colérica. No momento em que eu comecei a aprender o que me levava a ter o acesso de cólera, eu comecei a controlar e eu comecei a ficar mais calma. Então, é um momento de você olhar para si, ver o que é que eu tenho, quais são os problemas e perguntar o que a doutrina me diz a respeito deste ponto. E busque o Livro dos Espíritos, porque ali na filosofia espírita você vai entender vários mecanismos da tua vida e vai compreender por que aquilo está acontecendo ou reacontecendo. Porque muitas circunstâncias na nossa vida vêm e voltam. E é preciso que a gente entenda o porquê que voltou. É porque a gente ainda não soube ler tudo o que está presente naquela situação. E isso nós somos responsáveis. Sempre parte pelo foco de vista, pelo foco que eu dou na minha vida. A leitura é nossa. A caminhada é nossa. A providência divina sempre vai estar a nosso favor. Mas é preciso que a gente tenha olhos de ver, nos disse Jesus. E isso a gente só aprende quando tem conhecimento. Então, o estudo faz com que você, literalmente, comece a aprender quem é você e como você reage perante o mundo. A doutrina te dá isso, com toda a assistência da espiritualidade. E é preciso que a gente, então, desenvolva a nossa própria força de vontade. Conhecer, ter vontade e transformar. Esse é o caminho. Aqui a gente fica por hoje, tá? Eu acho que o conhecimento da doutrina é partilhado por todo mundo. Comece a fazer esta autoavaliação, comece a fazer esta transformação. Por quê? Porque os tempos são chegados, né? Essa pandemia, ela veio exatamente para bater de frente com o egoísmo, porque a individualidade estava muito presente na nossa sociedade. E ela nos expôs latentemente exatamente o ego, a vaidade, a idolatria, né? E ela nos colocou no nosso lugar de espíritos imperfeitos em busca da jornada evolutiva. Ela nos colocou dentro de casa para olhar para aquela pessoinha que está comigo nesta encarnação para conviver. E, através da convivência, evoluir. Porque a gente estava só se vendo pela maquininha aqui e pontualmente conversando, né? Hoje não. Hoje a gente tem que viver dentro de casa e conversar com o filho, com o marido, com o pai, enfim, com a família. A gente voltou a ter a valorização do núcleo familiar, coisa que a gente estava perdendo ao longo do caminho. Então, a educação está sendo feita pela dor, o que foi escolha nossa. Nós fomos ao fundo do egoísmo, do individualismo, para a gente voltar até a noção do coletivo. E essa noção do coletivo passa por todas essas regrinhas de saúde pública, digamos assim, que a gente está convivendo hoje. E que a gente vê que tem muitas pessoas que não sabem lidar com a bendita da máscara, com passar o álcool, com falar com com o distanciamento e tal, né? Então, eu vi uma reportagem na Record de uma pessoa contaminada por Covid, com certeza disso, que espirrava e cuspia na mão e passava na porta, nos carros, né? Onde no negocinho que abre ali o carro. Ele foi preso, ele passou teve que pagar a multa e tudo, mas
qual é o grau de egoísmo que essa criatura tem? Altíssimo. Porque ele sabia que ele estava contaminando. Então, esse é o parâmetro de uma sociedade que nós estávamos vivendo. Uma sociedade que só eu. Agora a gente está pensando em nós. De maneira um pouco quebrada, dolorida, mas a gente está começando a despertar de novo o coletivo. Bom, esse é o recado da noite, né? Tenham muita fé, porque tudo se transforma. A gente está passando por um momento de dor, mas é necessário para que a gente volte a ter a tal da harmonia, do amor ao próximo, não do egoísmo, como a gente estava vivenciando. Boa noite a todos. Boa noite, Eliane. Obrigada pelas palavras. E agora nós passamos para a nossa amiga Elis, que vai fazer a irradiação para nós. Com você. Então, meus queridos irmãos, com os nossos pensamentos elevados ao alto, vamos pedir a Deus nesse momento, a Jesus, aos espíritos de luz, para que nos dê forças, coragem, discernimento, para podermos enfrentar com paciência e sabedoria todas as dificuldades que se apresentarem diante de nós. Que mesmo que por muitas vezes nos pareçam difíceis, dolorosas, não desanimamos, porque através da luz da nossa fé, que temos em Deus nosso Pai, através da luz dessa espiritualidade benfeitora, encontraremos o caminho do esclarecimento, do conhecimento, do perdão tão necessário nesse momento, da humildade, do amor, da caridade. Assim, aliviamos todo o nosso sofrimento, expurgando de dentro de nós todo sentimento contrário ao amor, trazendo equilíbrio novamente para o nosso corpo físico e espiritual de que necessitamos, acendendo dentro de nós a luz da esperança, da caridade e da benevolência. Que nesse momento, Jesus, através dessa falange amiga, transforme esse nosso momento de oração em bênçãos, em radiações, em energias salutares, benfazejas, energias benéficas, as energias de cura. E que essas bênçãos, Senhor, sejam estendidas a todos os nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, às pessoas que se encontram nos hospitais nesse momento, com tanto sofrimento, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, os que se encontram nos presídios, que merecem e precisam do nosso perdão, aos que se encontram perdidos nas ruas, enfim, onde houver dor e sofrimento, que esses espíritos de luz estejam ali, presentes para auxiliar, amparar, encaminhando esses irmãos, sendo encarnados ou desencarnados, de acordo com o merecimento de cada um. Assim, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos reunidos em Teu nome, sobre a luz do Teu Evangelho, buscando o entendimento e a compreensão dos Teus desígnios. Gratos somos, Senhor, por tantas bênçãos
que recebemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos ofendam. E não nos deixe cair em novas tentações. E livra-nos, Senhor, de todos os males que nós mesmos cometemos. Que assim seja. Que todos tenham uma boa semana sobre as bênçãos de Jesus. Que assim seja. Que assim seja.